Hoje é um rolê tropical pelo Canadá. Tá quantos graus agora? Tá praticamente 30 graus agora, ainda tá de manhã. Hoje vai fazer calor. 30 graus no Canadá, quem diria, né? E olha só, a gente tem um vídeo no nosso canal que a gente gravou aqui, nesse caminhozinho aqui. Tá, quanto que tava no vídeo que a gente gravou? Tava menos, acho que menos 23, alguma coisa assim. E a gente começou gravando o vídeo de pé nesse lago congelado. A gente andou por esse lago, a gente andou pela água, né? Só que tava menos 20, né? É. Ó, o vídeo de hoje tá interessante. Tem uma cidade no interior de Ontário que está procurando por imigrantes. Ela virou matéria do principal site de imigração, que é o SIC News. E sabe o que eles falaram? Eles falaram o seguinte: por que imigrantes estão escolhendo essa cidade? Cada vez mais imigrantes escolhendo essa cidade. Então olha só, principal província do Canadá, Ontário. Sim. A cidade tem uma espécie de oportunidade única de imigração. Sim. E tem oferta de trabalho nas mais variadas, a gente pode colocar. Nas mais variadas profissões, a gente vai falar das profissões desse vídeo. A gente vai colocar todos os links na descrição. De que cidade que a gente está falando, cara? A gente está falando de Thunder Bay, em Ontário. É uma cidade que fica entre Toronto e Winnipeg, né? E a gente fez um vídeo sobre Thunder Bay há dois anos atrás. 2 anos atrás, eu lembro que você começou o vídeo e falou assim: pô, parece nome de banda de rock, né? Thunder Bay, né? Não parece? Banda de rock, Thunder Bay. A gente gosta de rock. Então, assim, é uma cidade... Assim, eu acho que uma das coisas de Thunder Bay é que é uma cidade que fica num lugar estratégico. Porque fica entre Winnipeg e Toronto. Então foi uma cidade que se você for pegar por aquela região, é uma cidade que cresceu bastante. Uma cidade com mais de 100 mil habitantes. Uma cidade no Canadá com mais de 100 mil habitantes tem tudo. Uma infraestrutura excelente. Empresa, tem emprego. Tem empresa, tem emprego. Então, assim, eu acho que inicialmente Thunder Bay começou como aquela cidade, assim... as pessoas que estavam indo de Toronto para Winnipeg tinham que fazer uma parada. E eu acho que Thunder Bay foi uma das parada principais... para comer um pastelzinho? Ou para dormir, não porque... Tem pastel aqui, né? não tem pastel. É parada para tomar um café. O frango assado, né? É o frango assado. Só que Thunder Bay fica a 1000 quilômetros de distância de Toronto, que é a capital da província de Ontário e a maior cidade do Canadá. Sim, E também é distante de Winnipeg, que é a próxima cidade já em Manitoba, a 700 km de distância, né? Sim, Então, assim, o problema... Vamos deixar a parte tensa de Thunder Bay para o final? Vamos falar da parte tensa no final, depois Sim. que a gente falar da lista de profissões que eles estão contratando agora. Tem empresa contratando agora para você poder migrar. Vamos falar sobre isso. O principal atraente, além do emprego, custo de vida. A gente deu uma pesquisada rápida no site Numbeo. Sabe quanto que custa o aluguel em Thunder Bay? 44% a menos em relação a Toronto, a capital da província. Assim, se você for ver, acho que um dos motivos que cresceu, o pessoal escolheu muito o Thunder Bay nesses últimos, vamos dizer, meses e anos, foi devido à própria pandemia, né? Durante a pandemia tem muita gente que saiu dos grandes centros e foi para o interior. E eu acho que Thunder Bay foi uma das principais cidades que as pessoas escolheram para sair de um grande centro. Eu vou vender minha casa em Toronto por 2 milhões de dólares e eu vou comprar uma casa em Thunder Bay por um terço, um quarto do preço. Você compra 4 casas em Thunder Bay, você mora em uma e você vira o seu barriga, você aluga as 3 e acabou, se aposentou. Você não precisa mais de emprego, você Exatamente. pode largar o seu emprego em Toronto. Muita gente fez isso, inclusive, Guilherme, sem querer sair um pouco tempo. Lembra um canal de um cara que ele fazia cabanas no meio da floresta em Ontário? É muito bom esse canal. My Self-Reliance, né? My Self-Reliance. E daí o que aconteceu? Ele tava, né, fazendo isso. Daí lembra que começou a pandemia, ele já estava isolado. Começou a pandemia, ele falou assim... Eu tô vendo um monte de gente montando cabanas montando cabana na floresta também, assim, pessoal comprando os lotes aqui. Eu falei assim, eu não quero não. Ele saiu e foi mais pro interior ainda. Você acha que ele foi pra Thunder Bay? Aí já é muito longe, né? Aí já é muito longe, né? E olha só, segundo o Numbeo, né? Um aluguel, um dormitório em Toronto tá mais de 2 mil dólares, 2.100, 2.200, varia muito, né? Em Thunder Bay tá 1.100. Sim. Ou seja, é uma diferença aí de mais de $1.000 num apartamentinho de um dormitório. Sim. Aí você já vê essa diferença, né? Mas, você fala assim, mas é barato, mas não vai ter emprego, não vai ter imigração. Pelo contrário, Thunder Bay faz parte de um programa de imigração piloto. Faz parte do programa rural de imigração. Porque aquele negócio, Plano Canadá, hoje em dia, você tem que deixar ali budget, né? Você tem que deixar ele o mais assim acessível possível em termos de custo, né? Eu acho que ninguém que está assistindo esse vídeo discorda disso.
que a conversão real para dólar tá difícil, né? A situação hoje em dia no Brasil tá difícil, dinheiro é a parte mais difícil do Plano Canadá. Sempre vai ser assim. Exatamente. Então assim, todo mundo que tá assistindo esse vídeo concorda com isso. Então, Thunder Bay dá check nisso. Ótimo, legal. O que é dar check? É para assinar um cheque? O checklist assim, ó. Okay. Tique, né? Custo de vida. Check. Legal, check. Aí vem a parte de imigração. A parte de imigração, você tem... O Thunder Bay faz parte do programa rural de imigração, né? Que são 11 cidades no Canadá, 5 delas ficam em Ontário e Thunder Bay é uma delas. Ou seja, a cidade tem sua própria seleção de imigrantes. Excelente. Isso já é uma grande vantagem. Isso já é uma grande vantagem. Eu não sei se o vento está ficando pior para cá. Vamos para cá? Bom. Então isso já é uma excelente notícia, né? A respeito do programa de imigração. Você quer comentar a respeito? Porque tem mais coisa de imigração. A gente vai colocar os links para o programa de imigração, vocês vão dar uma olhada. Mas assim, basicamente, para você entender, você precisa de uma oferta de trabalho em Thunder Bay, na cidade. Você tem que demonstrar que você quer morar e trabalhar na cidade, você tem que ter uma oferta de trabalho. Não pode ser qualquer empresa, tem que ser uma empresa que eles chamam de empresa designada. Sim. Então tem uma certa burocracia, até para eles poderem filtrar fraudes, casos de fraudes. E você tem que atender aos requerimentos mínimos desse programa que o Caio está comentando, que é um programa federal, que chama Programa do Rural. Você tem que atender aos requerimentos mínimos de idioma, experiência de trabalho, entre outros requerimentos. Sim. Então, assim, basicamente, esse é o processo para você imigrar através de Thunder Bay. Né? Mas o legal é que a gente está falando de Ontário. É a província que tem, assim, que recebe quase metade dos imigrantes vão para Ontário, certo? Que todo ano. É um dos programas, né, acho que junto com o BC, mais extensos de imigração provincial também. Entendeu? Então é como se fosse um plano B. Se eu não conseguir migrar via Thunder Bay, eu posso migrar via província que Thunder Bay está. Se você for pegar os programas da província de Ontário, você tem o Skill Work, que é trabalhador qualificado, você tem o In Demand, inclusive esse em demanda, profissões que você, assim, são destinadas para quem está fora de Toronto. Ou seja, se você está em Thunder Bay, por exemplo. Entendeu? Então, o fato de você estar em Thunder Bay, você tem pelo menos 3 levels de imigração, 3 níveis. Você tem o programa do rural, você tem o programa provincial, mais de um programa provincial, e você tem também o federal, o próprio Express Entry, trabalhador qualificado. Né? Dizer, o Canadian Experience também, né? É que nem se eu estivesse morando no Brasil, eu poderia migrar através de Campinas, a cidade que a gente cresceu, ou através do estado de São Paulo, o programa de imigração, se existisse, sim, né? Ou através do programa federal, do governo federal. Exatamente, com um custo de vida baixo. Olha só, a gente vai colocar o link. A SIC News fez uma matéria, assim, um artigo bem longo, detalhando por que Thunder Bay é atraente para imigrantes, né? E ele falou assim, Thunder Bay, segundo uma das principais empresas imobiliárias do Canadá, é um dos melhores mercados imobiliários em termos de acessibilidade do Canadá e Thunder Bay. Sim. Porque não é todo mundo que quer ir para lá. Não. Né? E tem um aspecto negativo que a gente vai comentar no final desse vídeo, depois que a gente falar das profissões. Sim. Você quer falar um pouco das profissões? Vamos, Gra. Entrando no site de Thunder Bay, sabe qual que é o slogan da cidade? Small City, Big Opportunities. Small City, então assim, cidade pequena com grandes oportunidades. Sim. Você gostou do slogan? Gostei, deve ter sido assim, reuniões para pensar em algo tão criativo. Mas eles resumiram bem, é uma cidade pequena com bastante oportunidade de trabalho e oportunidade de imigração. Sim. E a gente analisando é o seguinte, existe uma lista de empresas que podem oferecer oferta de trabalho para você imigrar através de Thunder Bay. Então você tem emprego que exige faculdade, você tem emprego técnico e você também tem emprego disponível que não exige faculdade, não é emprego técnico e você pode conseguir uma oferta de trabalho e imigrar através de Thunder Bay. Flexível, né? Flexível. Posso dar uns exemplos? Vamos lá. Aí, inclusive, a lista também vai estar na descrição desse vídeo, né? Sim. Então, assim, Nokia, são profissões que exigem faculdade, né? E existem 2 empresas atualmente do ramo da parte de enfermagem contratando. Isso daí é todo o Canadá, não é só Thunder Bay. A parte de saúde, todo o Canadá tá assim, né? NOCB, que são profissões técnicas. Aí tem diversas empresas. Tem empresa de transporte, tem empresa de manutenção técnica, tem empresa de carpintaria, tem empresa de manutenção de equipamento pesado, entre outras empresas. Entre outras, são diversas empresas. A gente contou que atualmente, quando a gente está gravando esse vídeo, tem pelo menos 19 empresas em Thunder Bay
que estão autorizadas a emitir uma oferta de trabalho. Nesse momento, sim. Para você poder migrar. E assim, essa lista, que caso você esteja vendo esse vídeo daqui umas semanas, essa lista ela pode ir mudando. Pode variar. Eles vão atualizando, né? Então, se você está no Plano Canadá, a gente sabe que não é rápido, continua sempre vendo essas cidades do rural, né? Thunder Bay, né? NOC-C, que são profissões que não exigem diploma. Você não precisa ter uma graduação ou nem uma certificação técnica. Segurança de empresas privadas, que aqui é grande, né? É um mercado muito grande, né? Segurança de empresas privadas. Tem grandes empresas que oferecem para o Canadá inteiro. Motorista de caminhão, que você precisa ter habilitação aqui no Canadá. Imagina para dirigir lá, né? Não deve ser algo fácil, né? Frear na neve é complicado. Você já freou na neve, cara? Já de carro aqui, né? Mas não um caminhão. No bairro aqui, né? Caminhão é mais difícil, né? É um delay, é que nem aterrissar Boeing no Flight Simulator, né? Você tem que calcular com tudo antecipado, né? Então eles estão sempre precisando, que é uma profissão de risco, é uma profissão que você tem que estar na rua, independente do clima, né? Eu já acabei de falar de um aspecto negativo de Thunder Bay, o clima. Sim. E tem outras profissões. A gente vai colocar a lista, porque a lista ela muda, né, cara? Mas vamos falar sobre isso. O clima é quentinho lá em Thunder Bay, cara? Sabe por que eu nunca, assim, Thunder Bay, desde quando eu cheguei no Canadá, eu sempre, essa cidade eu nunca esqueci. Porque eu tinha, o meu primeiro professor de inglês que eu tive aqui, quando eu vim estudar inglês, e uma das primeiras aulas que a gente estava aprendendo vocabulário de clima, né, tal, ele falou assim, eu sou de Thunder Bay. Ele falou assim, lá é muito frio. É frio, então? Então assim, sempre ficou na minha cabeça isso, Thunder Bay, ele falou assim, é um lugar que você fica lá no lago, não sei o que, pá, que é frio pra caramba. Por causa do lago, talvez? Você acha Talvez. Que é o vento do lago? Que neva bastante, e eu nunca esqueci disso. Thunder Bay, que assim... Você acha que é mais frio que aqui onde a gente mora? Porque aqui é frio também. É difícil falar, né? Porque assim... Aqui é mais seco, né? Aqui é mais aqui, seco. O clima é mais às seco, vezes neva lá, menos. Aqui, às vezes lá você pode ter uma precipitação maior, você pode ter uma quantidade maior de neve. Porque a gente sabe, uma das coisas que às vezes, né, o negócio do inverno é a quantidade de neve que você tem. Aqui a gente não tem muita. Não tem muita neve aqui, não. né? Mas em termos de temperatura, eu diria que assim, é parecido. Mas quem está assistindo? O pessoal falou assim, então não vou para Thunder Bay. Eu já vi que tem oportunidade de emprego, saiu um artigo no SIC News falando disso, tem oportunidade de imigração, mas eu não vou por causa do clima. O que você diria para uma pessoa que está falando assim, eu tô riscando o Thunder Bay por causa do clima? O que você diria para essa pessoa? Porque se você riscar Thunder Bay por causa do clima, você tem que riscar não só Thunder Bay, você tem que riscar Ontário inteiro, Quebec, Alberta, né? E você tem o quê? Restou o que para você? A costa de British Columbia? Vitória e assim, Vancouver. Se o clima se é realmente um obstáculo para você, talvez o Plano Canadá em si, Canadá, não seja a melhor opção para você. Talvez a Austrália seja melhor. Talvez a Austrália, algo assim. Mas porque o Canadá ele é frio de ponta a ponta. Você tem na costa né, de Vancouver, British Columbia, um clima mais ameno, mas mesmo assim, para o brasileiro, é um clima frio pro brasileiro, é um clima, frio. Né, é aquele estilo mais cinzento, né, em Vancouver, com bastante chuva. Então assim, repense o Plano Canadá, entendeu? Se você, né, tem algo assim, se o clima para você é o fator determinante para você falar assim, não tem como ir para aquela região. Se riscar Thunder Bay, você vai riscar um monte de cidade. Se o problema fosse clima para mim, sabe para onde eu iria, cara? Uruguai. O Uruguai tem praia, eu iria para o Uruguai. Pegaria meu carro e dirigia até o Uruguai. Eu tô desvendando o Plano Canadá, porque é verdade, né? A gente recebe muita mensagem, acho que ninguém recebe mais mensagem que a gente a respeito de Plano Canadá. E a gente vê, assim, nitidamente, quando a pessoa fala assim, não, eu não vou para essa cidade, mas a gente está falando, tem oportunidade de trabalho, tem oportunidade de imigração, mas eu não vou por causa do clima. Repense o seu Plano Canadá. Talvez o Canadá não é para todo mundo, não é verdade? Não. É impossível que você fale assim, todo mundo vai gostar de morar aqui. Vai se adaptar ao frio, ao inverno canadense. Você vê, é assim, né? A gente agora está com 30 graus. O inverno aqui a gente pega menos 30. Não por assim... só por 2, 3 semanas que chega a essa temperatura. Mas assim, o inverno ele é mais frio. Sim. Né? E aqui você tem o verão que ele é quente, bem quente. Então assim... a gente vai colocar o link para esse artigo interessante que saiu na SIC News a respeito de Thunder Bay. A gente vai colocar todos os links de imigração para Thunder Bay, imigração do rural, tudo que você precisa saber. E olha só, a gente foi o primeiro canal no YouTube, eu arriscaria assim em todas as línguas, que gravou um vídeo especial sobre Thunder Bay. Quando começou esse programa piloto
do rural, a gente gravou um vídeo especial sobre Thunder Bay e agora a gente está voltando, porque agora o programa está funcionando, está rodando, né? Sim, e é bom a gente fazer um segundo vídeo sobre Thunder Bay. Sim, né? fiquem atentos a esse programa, né, do rural. E dê uma olhada nas outras cidades também. Só Ontário tem 5 cidades, inclusive cidades até mais próximas de Toronto. Se esse é o, né, se pode ser um problema de logística, né, não sei o quê. Sim, é. Dê uma olhada nas outras cidades também de Ontário. Gostou do vídeo? É muito importante, a gente produz conteúdo informativo, conteúdo de conhecimento. É difícil você ter um canal no YouTube de conteúdo de conhecimento, a gente não faz entretenimento. Então é muito importante que você dê o like, comente e compartilhe o seu vídeo para ajudar aí o algoritmo do YouTube, né? Sim. O robozinho do YouTube, continuar distribuindo um conteúdo de conhecimento, conteúdo de qualidade, que instrui você a vir para o Canadá, né? Realizar o Plano Canadá. Exatamente. Então é isso, Guilherme. Tá esquentando, hein? Tá quente, né? Tá esquentando. Essa camiseta preta tá... Eu vou esperar baixar o sol para voltar a andar aqui hoje. Voltar a andar, eu sempre ando aqui todo dia, mas eu espero dar uma baixada no final da tarde. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo